Era uma vez, o Caribe era dominado por piratas, tão legais que ganharam um passeio na Disneylândia e uma franquia de filmes bilionária. Esses filmes não detalham o que os piratas comiam ou faziam quando a comida acabava. Então hoje vamos responder a pergunta: o que os piratas do Caribe realmente comiam? Antes de começarmos, inscreva-se no canal Weird History Food. Depois, comente quais outras dietas históricas você gostaria de conhecer. Certo, agora você está pronto? Porque lá vamos nós! A Era Dourada da pirataria parece glamurosa, mas na verdade era marcada por queimaduras de sol, desnutrição e arrependimento. Ela aconteceu de 1650 ao início de 1730, época em que o Caribe era um buffet de navios europeus repletos de tesouros. A Espanha levava prata das Américas, Grã-Bretanha e França exportavam açúcar, e todos estavam ocupados demais, lutando entre si para proteger suas cargas. A pirataria cresceu não por amor ao crime, mas porque trabalhar legalmente no mar era ainda pior. Marinheiros em navios mercantes e de guerra sofriam espancamentos, baixos salários e comida ruim. Já os piratas tinham lucros divididos, capitães eleitos e alimentação um pouco melhor. E o Caribe tornava a pirataria prática. Águas quentes, inúmeras ilhas, enseadas escondidas e rotas comerciais importantes permitiam que os piratas atacassem rapidamente e desaparecessem. Portos como Nassau viraram centros de piratas, verdadeiros coworkings tropicais para criminosos. Mas essa liberdade tinha um preço. Piratas alimentícios passavam semanas ou meses no mar, frequentemente sem garantia de suprimentos frescos. Você provavelmente está pensando algo como: bem, por que eles simplesmente não comiam peixe afinal? Eles estavam literalmente cercados por eles. Mas pescar exigia tempo, linhas limpas, água calma e sorte. Esses eram luxos que os piratas não tinham. O peixe estragava rápido no calor tropical. Sem refrigeração, sal ou cozimento imediato, frutos do mar podiam se tornar letais em poucas horas. Uma refeição estragada podia intoxicar metade da tripulação. Os piratas dependiam de alimentos que resistissem ao calor, umidade, mofo, insetos, ratos e descuido, o que levava aos básicos de sobrevivência, tecnicamente comestíveis às vezes. O biscoito duro era essencial para a sobrevivência dos piratas e inimigo dos dentes. Se tivessem um mascote alimentar, seria ele. Chamado também de biscoito de navio, era uma bolacha muito dura feita só de farinha, água e sal. Assados várias vezes, até atingirem uma textura que poderia ser melhor descrita como material de construção, eles podiam durar anos. Arqueólogos já encontraram biscoitos duros comestíveis em naufrágios de séculos atrás. Isso não é impressionante, isso é assustador, de verdade. Sua capacidade de durar era a boa notícia. A má notícia era, bem, todo o resto. Comer esses biscoitos duros exigia estratégia. Piratas mergulhavam o biscoito em rum, água ou ensopado para amolecê-lo, pois era tão duro que ficou famoso por quebrar dentes de marinheiros. Também era frequentemente infestado por gorgulhos, pequenos insetos que se enterravam no biscoito. Os piratas batiam o biscoito na mesa para soltar os insetos, e isso não era fácil, porque como todos sabemos, os gorgulhos balançam, mas não caem. Mas falando sério, o problema era tão grave que os marinheiros às vezes chamavam o biscoito de pernas. E não, os piratas não gostavam disso. Há um mito de que marinheiros não ligavam para insetos por considerá-los proteína extra. Na realidade, eles odiavam isso, mas quando a alternativa era passar fome, você aprendia a escolher suas batalhas e seus insetos. O hardtack não era um petisco, era o básico. Piratas comiam isso todo dia, geralmente com algo salgado ou alcoólico para melhorar o sabor. Se você tinha hardtack, a situação era ruim, mas não desesperadora. Assim, hardtack não era uma refeição. Era o que você comia enquanto esperava que algo melhor acontecesse. Se o hardtack era o alimento da sobrevivência, o bumbo era a bebida da negação, menos uma bebida e mais uma estratégia de sobrevivência. A mistura caribenha combinava rum, água, açúcar, noz moscada e às vezes frutas cítricas. Era barato, fácil de fazer, muito doce e popular entre marinheiros e piratas, pois era forte o bastante para convencê-los de que podiam lidar com a situação.
O rum matava as bactérias na água duvidosa, o açúcar fornecia calorias rápidas e as especiarias mascaravam o gosto de, bem, todo o resto. O bumbo era geralmente consumido quente à noite e visto como estimulante do moral e remédio leve. Ajudava os marinheiros a esquecer onde estavam, útil ao dormir em madeira úmida, cercados por homens sem banho há semanas e com nomes como mão de faca. Pit Bumbo não era sobre diversão, era sobre sobrevivência. Isso misturava hidratação, moral e automedicação, como todos fazem após uma longa semana no mar, ou seja, no trabalho. Seu Magundi era a culinária pirata, em sua forma mais ambiciosa. Na verdade, se os piratas tivessem um prato típico, seria o Seu Magundi. Apesar do nome sofisticado, Seu Magundi é apenas uma salada rica em proteínas. Normalmente incluía carne picada como boi, porco, tartaruga ou ave, além de cebolas, farelos de biscoito duro, azeite, vinagre e o que mais estivesse disponível. Os ingredientes variavam conforme o que os piratas haviam roubado, caçado ou se arrependido. O essencial era misturar tudo e compartilhar em comunidade. Piratas se reuniam em torno de uma tigela e comiam juntos, reforçando a democracia pirata por meio das refeições compartilhadas. Todos comiam a mesma coisa, nenhum capitão guardando comida melhor, nenhum oficial recebendo rações especiais. Essa igualdade era crucial em navios, onde a violência podia surgir rapidamente. Uma boa refeição evitava motins, uma ruim podia provocá-los. E Seu Magundi era uma das poucas refeições que os piratas realmente aguardavam com expectativa. Seu Magundi significava carne fresca, significava tempero, significava que alguém se preocupou em picar os ingredientes. Seu Magundi era especial por ser uma das raras refeições de pirata feitas com cuidado. Exigia cortar, temperar e cooperação, e muitas vezes era consumido durante celebrações ou após ataques bem-sucedidos. Curiosamente, o público moderno muitas vezes não percebe o quanto se cozinhava pouco nos navios piratas. Sim, os navios tinham pequenas áreas para cozinhar, mas eram apertadas, perigosas e muito impraticáveis. Chamas abertas, navios de madeira e pólvora formam uma equação que ninguém queria resolver novamente. Por isso, a maioria da comida dos piratas era fria, embebida ou só reaquecida quando preciso. As fogueiras geralmente eram reservadas para momentos em que o navio estava ancorado ou escondido com segurança em uma enseada. Caso contrário, as refeições eram experiências que exigiam montar, molhar biscoito duro, cortar carne preservada, misturar e torcer para ficar bom. Por isso pratos como Seu Magundi eram tão importantes. Não exigia calor, apenas esforço, o que para um pirata já era pedir muito. Também vale destacar que uma das mortes de pirata mais famosas aconteceu durante um Seu Magundi, Bartholomew, Arte Negra. Roberts, um dos piratas mais bem-sucedidos da história, foi morto pela Marinha Britânica em uma emboscada enquanto jantava com sua tripulação em 1722 e ele morreu fazendo o que amava, comendo Seu Magundi com os camaradas. Imagine ser o pirata mais realizado da história e acabar assim porque estava focado demais no jantar, hein? Dá para se identificar. A comida era tão importante para os piratas que Henrique Morgan, capitão que deu nome ao rum Capitão Morgan, atacou Cuba e exigiu 500 cabeças de gado como resgate para ele e seus homens. Carne bovina seca ou salgada era proteína tecnicamente preservada com sal em excesso. Durava meses, mas tinha gosto de arrependimento. No mar, a carne fresca estragava rápido, então os piratas dependiam de carne seca ou salgada, conhecida como carne salgada. Ei, o que você quer? Eles não eram especialistas em marketing. A carne era conservada com muito sal e secagem, ficando comestível, porém muito dura e salgada. Os piratas deixavam a carne de molho na água por horas ou dias para retirar o sal, mesmo que a água fosse duvidosa. Embora o molho removesse o sal, tirava também toda a alegria. Sal. A carne bovina fornecia proteína e calorias, mas trazia problemas. O consumo excessivo de sal, desidratação e falta de vitamina C causavam escorbuto, levando a sangramento, fraqueza nas gengivas e até morte, o que, como você sabe, é ruim. Mesmo assim, carne seca era melhor que passar fome, e piratas quase nunca eram exigentes com comida. Era menos sobre prazer e mais sobre manter o mínimo necessário para continuar vivo e cometendo crimes.
A conserva era um milagre da ciência alimentar pré-moderna e um dos poucos métodos de preservação confiáveis nos trópicos. Piratas levavam carne de porco e bovina em conserva, cebolas, repolho e ovos, tudo guardado em barris de salmoura ou vinagre. O ácido retardava a deterioração e dava sabor, embora não impedisse contaminação. Vegetais em conserva às vezes forneciam vitaminas, ajudando a evitar o escorbuto. Embora os piratas não soubessem disso, eles apenas sabiam que os picles deixavam as coisas um pouco menos horríveis. Os barris eram comunitários e a contaminação era comum, e quando um barril estragava, ele estragava de forma apocalíptica. Os piratas logo aprenderam a diferenciar cheiros confiáveis dos perigosos. Barris podres eram lançados ao mar, mostrando que até a comida podia ir para a prancha. Os piratas ficavam animados ao encontrar comida fresca, sendo as tartarugas marinhas um dos prêmios mais valiosos para eles. As tartarugas marinhas eram lentas, abundantes e fáceis de capturar quando levadas para as praias. Elas forneciam carne fresca, gordura e ovos, todos luxos raros. A carne de tartaruga era assada, cozida ou usada no salmagundi. Na verdade, as tartarugas eram tão valiosas que os piratas às vezes as mantinham vivas nos navios, viradas de costas, até que fossem necessárias. Basicamente, armazenamento de comida fresca, com batimentos. Parece horrível, e era mesmo, mas os resultados eram inegáveis. Festas com carne de tartaruga elevavam o moral e lembravam que havia vida além do biscoito duro e da salmoura. Carne fresca era celebração, sinal de que a viagem não estava amaldiçoada e havia esperança. Frutas frescas eram raras e mágicas, então os piratas não comiam frutas com frequência, mas quando comiam, isso fazia diferença. Mangas eram doces, suculentas e, sem saberem, salvavam vidas pela vitamina C. Cresciam em abundância no Caribe e eram levadas em ataques à costa ou trocadas com moradores locais. As mangas eram consumidas frescas, valorizadas pela doçura e hidratação. Elas preveniam o escorbuto por terem vitamina C. Piratas notavam que se sentiam melhor após comê-las, mesmo sem saber por quê. Menos sangramento nas gengivas e mais energia. Sim, as mangas foram um divisor de águas. E embora as frutas frescas nunca durassem muito, por um breve momento, os piratas provaram algo próximo da felicidade. Na verdade, além do fogo dos canhões, os piratas mais temiam o escorbuto, mesmo sem saber seu nome. O escorbuto, causado pela falta de vitamina C, gerava dentes frouxos, dores nas articulações, sangramento nas gengivas e até morte. Os piratas chamavam isso de apodrecer vivo, o que não era exagero. Tripulações inteiras podiam ser incapacitadas sem batalha. Por isso, frutas frescas como mangas, cítricos ou vegetais em conserva pareciam milagrosos, e piratas notaram os efeitos antes da ciência entender o motivo. Eles só sabiam que, ao comer frutas, menos pessoas morriam de formas horríveis ligadas à boca. Ironicamente, atacar ilhas tropicais ou navios espanhóis com produtos agrícolas tornou-se tão valioso quanto roubar ouro. Não se come tesouros, mas sim uma laranja. Pombos eram uma comida comum entre piratas, pois navios levavam pombos vivos ou outras aves como mensageiros. E quando sua utilidade acabava ou a fome apertava, eles eram abatidos e comidos. Eram pequenos, gordurosos e com gosto forte, mas eram frescos, e só isso já os tornava valiosos. Piratas não eram sentimentais, nem faziam carinho em pombos, como Mike Tyson e seu grupo. Piratas caçavam aves marinhas quando podiam, mas isso exigia tempo em terra e era arriscado com patrulhas navais por perto. Já que falamos dos ratos do céu, vamos mencionar também os da terra. Ratos, infestando os navios sem parar, eles roíam sacos de farinha, mastigavam o biscoito duro e contaminavam os barris de água. Os piratas capturavam os ratos quando possível, mas normalmente os aceitavam no navio e às vezes até os comiam. Não era comum e não era a preferência, mas em tempos desesperadores, os ratos viravam proteína de emergência. Eles eram esfolados, assados ou cozidos, dependendo do moral e da sanidade restante. A água era uma das coisas mais perigosas que os piratas consumiam. Claro, não estamos falando de Perrier aqui. Armazenada em barris de madeira, a água dos piratas rapidamente ficava estagnada. O crescimento de algas viscosas e de gosto ruim era comum, assim como bactérias e insetos. Marinheiros chamavam essa água de pegajosa,
pelo biofilme. Para bebê-la, piratas misturavam com rum ou cerveja. O álcool retardava o crescimento microbiano e mascarava o sabor. Apesar de ser horrível, ficar sem água ainda era um pesadelo. Piratas muitas vezes bebiam suprimentos contaminados, arriscando doenças graves ou morte. No desespero, bebiam qualquer coisa. A cerveja era mais segura do que a água, mas só no começo. Quando estragava, virava uma lama intragável, ainda pior do que natural light. A cerveja com baixo teor alcoólico estragava mais devagar que a água, sendo comum nos navios, mas o calor tropical ainda lhe a fazia azedar rápido. Assim, a cerveja era consumida no início da viagem, antes de se passar para destilados como o rum, bebida típica dos piratas. Não era por diversão, nem por ser citado em Yo-Ho-Ho e uma garrafa de rum, aquela música contagiante dos piratas em Ilha do Tesouro. Mas porque era prático, o rum destilado durava para sempre, matava bactérias e fornecia calorias. Era geralmente misturado com água para grog e, quando possível, suco de cítricos, tornando-se mais seguro e fácil de beber. O rum alimentava ataques, celebrações e decisões imprudentes. Ele não só mantinha os piratas vivos, mas também os motivava e provavelmente sugeria ideias que pareciam boas quando estavam bêbados. Em situações desesperadoras, os piratas comiam. Botas, cintos e tiras de couro eram fervidos para amolecer, raspados e mastigados para obter nutrientes. O couro não sustentava muito, mas ajudava a adiar a fome, o que já era algo. Mesmo assim, comer couro mostrava que a viagem tinha dado muito errado. Sem portos, sem prêmios, sem sorte. Nesse ponto, a sobrevivência se tornava o único objetivo. Se uma tripulação estava comendo couro, a viagem tinha fracassado em todos os aspectos. E aí, o que você acha? Teria conseguido ser um pirata do Caribe? Conta pra gente nos comentários. E aproveita para conferir alguns desses outros vídeos do Weird History Food.